Olá, 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 muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Salve, salve, meu amigo baesiano de todo o Brasil, que bom estar com você em mais uma aula do Seminário de História. Nós estamos conversando sobre a Antiguidade Oriental. A Antiguidade Oriental é essa onde nós estamos trabalhando o modo de produção asiático e a maneira como os antigos impérios se organizaram aí nos períodos que foram sucessórios à chamada Idade Pré-Literária. Muito bem. Hoje nós vamos sair do nosso cenário do Egito, que ocupou a primeira grande parte, as primeiras aulas aí do nosso seminário, e vamos caminhar um pouco mais para o leste, onde vamos falar sobre a Mesopotâmia, a região do Entre Rios. E você sabia que de sempre a gente conhece essa região? Se você pegar o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, ali você já vai encontrar uma citação ao rio Tigre e ao rio Eufrates. Bem no comecinho ali você já vai encontrar. Mas antes da gente continuar dessa breve introdução, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal agora, antes de começar a aula. Outro ponto importante, ative as notificações e já deixa um like que me ajuda bastante, tá? Deixa like, muito like. Você que entrou aqui e está assistindo a aula, já deixa um like, por favor, tá bom? Isso me ajuda a manter esse canal ativo, e tem um botãozinho ali de valeu, caso você queira nos ajudar a manter o canal também em questões aí financeiras, que tudo isso custa alguma coisa, continua sendo de graça, mas se você quiser nos ajudar, será sempre muito bem-vindo o seu valeu, tudo bem? Bom, na descrição do vídeo também você vai encontrar uma explicação sobre tudo que a gente está fazendo aqui. Você vai encontrar um link para você poder para você poder baixar o PDF desta aula. E, além disso, as minhas redes sociais. No Instagram, você me segue com o Eduardo Baez Oficial. No TikTok, com o Eduardo Baez Oficial também. E aqui no YouTube, o canal Curso de História Eduardo Baez. Tudo bem? Vamos para a aula, que é o que interessa para nós? Vamos lá? Atenção, deixa eu arrumar aqui, sabe como é que é, né? Vamos falar aí deixa eu abrir aqui a nossa apresentação, ok? Só fazer aqui um detalhe importante para a nossa apresentação. A apresentação de slides está aí. Maravilha, agora sim, né? Muito bem. Aqui, maravilha. Nós vamos falar sobre a Antiguidade Oriental, sumérios, acádios, assírios e persas. São os povos que ocuparam a região da Mesopotâmia. Mesopotâmia, que é a região também chamada de região Entre Rios, ok? A Mesopotâmia, ela foi sendo ocupada desde o quarto milênio antes de Cristo, né? Desde o quarto milênio antes de Cristo, e é uma região vasta que você encontra mais a leste do Egito, ali para a região do que hoje é o Iraque, o Irã. É uma região onde todos esses povos viveram. Ao norte dessa região, você vai encontrar ali a região da Assíria e da Armênia, né? A região da Mesopotâmia compreende a planície da Mesopotâmia, o Planalto do Irã, que nós vamos trabalhar. Então, ao norte, nós temos a Assíria e a Armênia. E esse nome Assíria, que a gente vai explorar um pouco mais, vem da ideia de Assaur, ou Planalto de Assaur. Ao sul, temos os desertos da Arábia, a região da Caldeia, a atual Iraque, a região ali de Bagdá, mais ou menos. Depois, nós vamos encontrar ao leste o Planalto Persa, ou o Planalto do Irã, atualmente, onde você encontra o Irã, e a oeste os desertos da Síria. Observe aqui nesse mapa, para ficar um pouquinho mais claro para você o que eu estou falando. Então, a Mesopotâmia é essa região que está em verde aqui,
essa região que se estende até um pouquinho aqui em cima. Então tudo isso é Mesopotâmia. Nós estávamos estudando esta região aqui, a região do Egito, essa região em amarelo que você está vendo aqui no mapa, ok? Mas nós vamos agora trabalhar nessa região. Essa região em vermelho é a região do Planalto do Irã, mas ela vai se estender. Observe que, por exemplo, você tem aqui os rios Tigre e Eufrates, eles se estendem até a região da Ásia Menor aqui em cima. Então toda esta área vai ser a região da Mesopotâmia. Desse lado de cá está o atual Iraque e do lado de lá está o atual Irã, para você poder entender. Então note que nós estamos falando do berço das grandes civilizações do Oriente Médio na Antiguidade e que fazem parte da constituição da civilização ocidental como nós conhecemos. Hoje nós vamos falar mais da evolução política, da formação dos impérios, né, de como eles se organizaram e tudo mais, para que vocês possam entender depois a dinâmica cultural desses povos. Nós vamos falar da Síria, da Suméria, da Babilônia. Esses povos todos chegaram na Mesopotâmia mais ou menos no fim do século IV a.C. Provavelmente eles vieram da região da antiga Armênia, né? Deixa eu voltar aqui para voltar no mapa. Então, esses povos vieram aqui da região da antiga Armênia e desceram para essa região, né? Desceram para essa região. Também da região do Turcomequistão, que fica aqui para cima do Mar Cáspio. Do Turcomequistão também para essa região acabaram se estabelecendo melhor. Desculpa, Turcomequistão não, Turquestão, tá? Por volta do ano 3000 a.C., os povos semitas originários desta região também chegaram aqui, o pessoal que estava ali na região em amarelo, não parte da região aqui em marrom, e vieram para essa região também em busca de terras, ocuparam a região, se tornou uma região sui generis, com características de constante trânsito de povos. Por isso que você vai ter também uma sucessão de impérios na região. Essa sucessão de impérios na região se deve justamente a essa grande circulação humana que você tem ali, e o que levou à disputa dessas áreas sempre por parte desses povos. Nós vamos começar falando sobre os sumérios e os acádios, ali entre 2800 e 2000 anos antes de Cristo. A primeira civilização foi a dos sumérios. Essa civilização dos sumérios se estabeleceu na região, formando cidades-estado autônomas entre si. As principais, e muitas delas ainda existem nas suas ruínas e são sítios arqueológicos, estão localizados no atual Iraque, como as cidades que eu estou destacando para você: Kish, Ur, Uruk, Lagash, Eridu, Nippur. Se você tem familiaridade com o texto bíblico do Antigo Testamento, a cidade de Ur é a cidade que deu origem, melhor dizendo, do patriarca Abraão, considerado aí o patriarca dos hebreus e dos povos como um todo na tradição geral. Essas cidades-estado tinham autonomia religiosa, autonomia política, autonomia econômica e não estavam submetidas a um poder central. Não tinham um poder central especificamente. Cada cidade era governada por um sacerdote que tinha ao seu dispor, ao seu conselho, um grupo de anciãos que o auxiliava. É uma forma de governo que acabou, que é teocrática, né? Ela é uma forma de governo teocrática, acabou se tornando essa teocracia extremamente autocrática com a figura do patese. Okay? O patese, ele controlava todas as questões administrativas, civis, religiosas, era o comandante do exército, era o chefe militar, e com o passar do tempo, nessas cidades, começou a surgir a ideia do poder hereditário, ou da sucessão de poder, dando origem às primeiras dinastias. Por volta aí, mais ou menos, de 2850 a.C., temos a primeira dinastia na região de Ur, da Caldeia, mas a mais famosa foi a dinastia de Lagash, que acabou
vencendo a cidade de Ur, porque elas estavam em constantes conflitos, né, disputa por territórios, disputa de água. Essas cidades combatiam entre si, né, o domínio da região. E posteriormente você vai ter o domínio de Lagash. Porém, por volta aí de mais ou menos uns 3.000 anos antes de Cristo, você tem a chegada, como eu falei agora há pouco, dos semitas. E a chegada dos semitas acabou gerando uma mudança na estrutura da região. Veja só esse mapa e esta imagem que eu trago para você. A imagem maior são as ruínas de Ur da Caldeia, na região do Iraque. Você pode observar lá no fundo um carro, é uma foto recente, né? São sítios arqueológicos que eu citei. E aqui a região das principais, no mapa mostra as principais cidades, né, dos sumérios, naquele contexto da antiguidade. Observe que aqui é a região da Síria, à sua esquerda, e à sua direita a região do Iraque, o Golfo Pérsico. Aqui são as principais cidades onde hoje é a direita aqui é o Irã, não é o Iraque. Onde hoje é o Iraque. Aqui sim é o Iraque, na região onde estão as cidades. Tá? Pois bem, com a chegada dos semitas, foi fundada uma cidade na região chamada Acádia, ou Acadia, mas Acádia, que deu nome aos acadianos, ou Império Acádio simplesmente. Esse primeiro Império Acadiano, que teve como marca principal um governante chamado Sargão I, que centralizou o poder na região, acabou com a autonomia das cidades-estado e estabeleceu o primeiro estado centralizado na região. Esse estado centralizado ia desde o Golfo Pérsico e o Mar Mediterrâneo, chegando aí desde o Golfo Pérsico até o Mar Mediterrâneo, ocupando toda a faixa da Mesopotâmia. Esse império acabou se tornando inimigo de outros povos que também estavam em processo de expansão, como eu falei, é uma região de passagem, e você tem aí o conflito com os Gut e os Elamitas, que acabaram, por fim, destituindo este império. Esta outra imagem que eu trago para você mostra aqui a região do domínio do Império Acadiano, ou Império Acádio, que está aqui em amarelo para você, e o avanço do povo elamita de Elam, que hoje é o atual Irã, né? Elam, o atual Irã, que avançou posteriormente sobre o Império Acadiano. E aqui você tem também os Gurri ou Uri, né? Guti, também chamados de Guti, que vieram e acabaram com a autonomia desse primeiro império, ou desse primeiro império sumério. Ok? Na sequência, o domínio dos semitas na região deu origem ao Império Babilônico, ou Império Paleo-Babilônico, ou simplesmente Primeiro Império Babilônico, entre 1800 e 1600 a.C. Esse império surgiu em função principalmente do enfraquecimento das cidades-estados suméria e da ascensão do domínio semita, que criou aquele sistema de centralização que eu comentei com vocês agora há pouco. E o principal desses imperadores babilônicos, né, é a figura do Hammurabi. Nós vamos falar bastante dele na próxima aula, né? O imperador Hammurabi, o grande imperador Hammurabi, que ampliou o domínio desse império por praticamente toda a região da Mesopotâmia e estendeu esse domínio na região da Assíria, chegando ao Golfo Pérsico em direção ao sul, né? E ele é muito conhecido justamente por ele ser responsável pelo primeiro código de leis escrito que nós conhecemos na história, que é o Código de Hammurabi, escrito em cuneiforme, que traz aí o primeiro conjunto de leis para a organização de uma sociedade. Veja, não é um código ainda que tipifica o crime, mas é um código que já mostra o que você não pode fazer em sociedade. É muito interessante. Veja só, aqui você tem uma imagem, primeiro, né, a imagem da pedra onde está esculpida as leis do Código de Hammurabi, escrita em cuneiforme, e ao lado eu trago para você uma comparação entre o Código de Hammurabi e a Torá. O que é a Torá? A Torá é o conjunto de leis dos hebreus, dos judeus, que deu origem posteriormente a toda a nossa tradição jurídica também. A Torá
ela traz os livros da lei, dentre eles traz um livro chamado Livro do Levítico, e no livro do Levítico você vai encontrar um conjunto de mais de 600 leis que os judeus deveriam e devem seguir. E aqui essa comparação, olha que interessante, entre o Código de Hammurabi e a Torá, mostrando que havia um diálogo entre essas culturas da antiguidade. Veja ali, ó, pena de morte para roubo do templo ou propriedade estatal, ou por aceitação de bens roubados. Então, quem roubasse ou roubasse o templo ou propriedade estatal era condenado à morte. E ali a Torá traz, em Êxodo 22, de 1 a 9, o roubo punido por compensação à vítima. E assim você tem aqui, né, as comparações. Morte por ajudar um escravo a fugir, obrigar o escravo foragido, Código de Hammurabi. Você não é obrigado a devolver um escravo ao seu dono se ele foge do dono ou dele para você. Então, mostrando aí a comparação entre os dois. Se uma casa mal construída causa a morte de um filho do dono da casa, então o filho do construtor será condenado à morte, equilibrando aí a questão dos crimes, né? Pais não devem ser condenados à morte por conta dos filhos, e os filhos não devem ser condenados à morte por conta dos pais. É um contraponto ao Código de Hammurabi. E assim sucessivamente você vai encontrar várias comparações, semelhanças e diferenças, mostrando que havia essa circulação de ideias na cultura da Antiguidade Oriental. Na próxima visual que eu tenho aqui é o Império, o domínio de Hammurabi. Aqui está Elão, que é o atual Irã, né? Aqui está toda a região do atual Iraque, a cidade da Babilônia, o domínio de Hammurabi em toda esta região que eu falei para você, tá bom? Depois nós vamos falar dos assírios. Os assírios já estamos chegando aí mais próximo, né, da época cristã, 612, já mais perto em termos de história. Não temos muito conhecimento dos assírios, tem pouca coisa porque eles eram um povo extremamente violento e destruíam tudo que dominavam, submetiam suas vítimas pelo terror. Dominaram a Mesopotâmia, a Palestina, a Síria, o Egito, são registros de várias invasões e dominavam pelo terror. Mantinham um exército extremamente profissional, tinha uma cavalaria muito eficiente e muito temida na antiguidade. Por sinal, os egípcios tomaram contato com a cavalaria a partir justamente da invasão assíria. Então foi uma forma de dominação da antiguidade muito forte. Isso garantiu o predomínio em praticamente grande parte da Mesopotâmia, chegando até a região do Egito. Veja só esse mapa. Tudo que está em verde aqui é o domínio dos assírios nesse espaço de tempo, sempre com domínio pelo terror. Observe que eles dominaram todo o Iraque, todo o Irã, a região aqui da Mesopotâmia, chegando até a Ásia Menor, toda a Palestina, Síria, deserto do Sinai, norte da Arábia, e adentraram pelo antigo Império Egípcio também. Ok? No final do Império Assírio, mais ou menos ali por volta de 612, os povos medos, originários aqui do Mar Cáspio, eles acabaram derrotando os assírios e tomaram a cidade de Assaur e de Nínive. Olha, Nínive está aqui, esse ponto em vermelho, Assaur um pouquinho mais para baixo, deixa eu ver se Assur está aqui. Assur ou Assaur, essas eram as duas principais cidades, foram tomadas pelos medos, pondo fim, né, ao Império Assírio na região. Com o fim do Império Assírio na região, nós vamos ter a ascensão do segundo Império Babilônico. Esse segundo Império Babilônico, né, que teve a ascensão com a derrota dos sírios, surgiu da aliança entre caldeus e medos. E dessa aliança entre caldeus e medos, o destaque é para Nabucodonosor. E você vai encontrar Nabucodonosor também no Antigo Testamento. Eu vou falar também dele quando eu falar dos hebreus lá na frente, né? Nabucodonosor vai ser o principal nome desse Império Babilônico. Vai desenvolver-se no processo de expansão na região, dominando toda a região da Palestina, e posteriormente esse Império Babilônico, ali por volta de 539, será dominado pelos persas, né? Conhecidos aí os Jardins Suspensos da Babilônia, como a grande obra de Nabucodonosor. Não teve sucessores, não deu continuidade, né? A maneira como ele morre é descrita na Bíblia de uma forma terrível.
e ele acaba sendo dominado, a região acaba sendo dominada pelos persas, né? Então veja aqui a imagem, aqui você tem também a região de domínio do Segundo Império Babilônico, né? Aqui está Ur novamente, Uruk, que nós já citamos, a Babilônia aqui, que era a principal cidade, a dominação da região. E aí nós chegamos aos persas, o maior império da antiguidade, maior até que o Império Romano no seu domínio de extensão. Os persas são o resultado, né, da mistura desses chamados povos arianos, os medos e os persas, por isso que nós vamos chamar também de Império Medo-Persa. Primeiro destaque é para Ciro o Grande, entre 549 e 529 a.C., Ciro o Grande foi responsável pelo início da grande expansão e domínio da região por parte dos persas, saindo do Planalto do Irã, indo em direção a toda a Mesopotâmia. E é interessante que, ao longo do reinado de Ciro e posteriormente seu sucessor Cambises II, que vai chegar até o Egito, criou-se uma série de estruturas e podemos dizer que o Império Persa ele vai ser o primeiro império efetivamente centralizado da antiguidade a promover a primeira ideia de uma globalização mesmo. Ele vai criar um sistema monetário de padrão para toda a região, o primeiro sistema monetário padronizado da antiguidade, e ele vai avançar por toda essa região que nós conhecemos hoje como região da Antiguidade Oriental. O Cambises, como eu falei, ele vai ser o sucessor do Ciro e vai dominar até a região do Egito. Ele vai ter um reinado curto, né? Ali eu coloquei, eu preciso só acertar ali 529, não, é 522, mas depois eu acerto isso no slide, até 522, e o seu sucessor, que é o grande nome de 522, também preciso acertar ali, até 486, o reinado de Dario, que vai ser a grande expansão, o grande domínio, né, do Império Persa, né? Dario, na realidade, não era filho de Cambises, ele era filho de um governador que eliminou os rivais e assumiu o poder do trono e reorganizou a administração, né, com a grande finalidade de administrar e de centralizar todo o poder nas suas mãos, né? Dominou o rio Indo, chegou na região da Trácia, na Ásia Menor, avançou sobre o mundo grego, mas acabou sendo derrotado na Batalha de Maratona em 490, não conseguindo manter o avanço persa sobre a Europa, sobre o leste europeu. Ele não se considerava um deus, o Dario. O Dario é o grande nome, né? Ele não se considerava um deus. Ele era filho dos deuses, ele se considerava enviado dos deuses, representado dos deuses, administrava o império a partir das suas grandes capitais, e as grandes capitais do Império Persa eram as cidades de Passárgada, deixa eu mostrar aqui no mapa, né, no próximo mapa, aqui está. Então aqui você tem toda a extensão do domínio persa, observe que vai até a Índia, até o rio Indo aqui, avança sobre a Trácia, a Macedônia, chegando inclusive a uma parte do leste europeu. Observe aqui em cima o Mar Negro, o Mar Mediterrâneo, eles vão dominar toda esta área aqui, chegando ao Egito, à Líbia. Observe que é um vasto império. As principais cidades, né, Passárgada, vamos achar Passárgada aqui para você, vou embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, né, já diria o grande poeta. Então Passárgada está aqui, Persépolis, a outra cidade na região do que hoje é o Irã, na região da Pérsia. Também vamos destacar a Babilônia e a cidade de Susa, ou Suzã, como você queira, né, que se tornou a residência preferida, né, dos soberanos persas, era a cidade de Susa. Toda essa região ela foi dividida em 20 satrapias ou satrápias, e cada região era governada por um sátrapa, que era um governador local, né, auxiliado por um comandante militar e por um secretário-geral, e haviam inspetores que percorriam todo o império, sendo os olhos e ouvidos do rei. Haviam excelentes estradas que permitiam uma rápida circulação das tropas quando havia necessidade de reprimir uma revolta ou manter a ordem numa determinada área. Todos os impostos foram cobrados em moedas.
produtos também eram trocados por moedas. Então nós temos, como eu falei, um primeiro sistema monetário e havia toda uma estrutura já montada, já a ideia de um Estado centralizado, até como nós conhecemos hoje esse sistema de centralização. A grande dificuldade administrativa aqui era a sua extensão. Isso é claro pelo mapa que você está vendo, né? Tinha unidades heterogêneas, isso é, formada por contingentes de diferentes partes do Império. O exército ele tinha que se deslocar numa área, né, de aproximadamente 8 milhões de quilômetros quadrados, mais ou menos do tamanho do Brasil, toda essa área aí. E os povos estavam sempre prontos a se rebelar, os povos conquistados. Então era um tênue equilíbrio de poder que existia ali. Esse império ele durou até o ano de 331, né? Em 331 esse império ele foi derrotado por Alexandre Magno. Nós vamos falar de Alexandre Magno, não vamos falar do mundo grego. Alexandre Magno derrotou esse império em 331 na Batalha de Arbelas, e todo esse império que você está vendo, ele foi dominado depois pelos macedônios. Olha a Macedônia lá em cima. A partir dali surgiu Alexandre Magno e dominou todo esse império que você está vendo. Ok? Então, é isso. Evolução política na Mesopotâmia. Eu sou Eduardo Baez. Este é o seminário de História do curso de História Eduardo Baez. Nós estamos na aula 6. Você pode ver as outras aulas, a playlist que eu vou deixar disponível também na descrição para você. Tá bom? Um grande abraço. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar um like, apertar um sininho e, se quiser, fazer um valeu para a gente. Nos ajuda bastante. Tá bom? Um grande abraço. Até o próximo vídeo, onde nós vamos continuar falando da Mesopotâmia, mas vamos falar das suas características culturais, econômicas e sociais como um todo, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.